Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. A paz saiu de primeira hoje, né? Que legal. Não precisei de repetir. Eu estou vendo aí uns rostinhos cansados, umas vozes meio roucas. Será por quê, hein? Feriado prolongado desse jeito e esse povo está cansado dessa forma. Tem uma turma aí que ainda acha que é jovem, né? Vai para o jovem e depois fica lamentando aí do cansaço. Mas amém, que bênção, louvado seja o Senhor. E louvado seja o Senhor porque vocês tiveram a oportunidade de participar e tiveram força para vir à casa do Senhor, né? Vieram aqui para poder adorar o Senhor nosso Deus. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 23. Filipenses, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 23. Meu Deus, olha só. Que maravilha. Tem um casalzinho ali que estava com saudade dele. Vieram lá de Estreito, olha que maravilha. Bênção. Filipenses 1, do versículo 19 até o versículo de número 23. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar. Geralmente, eu não uso colocar a projeção aqui, mas eu pedi à nossa multimídia que colocasse, porque nós vamos fazer como na semana passada, nós vamos ter vários textos para ser lido. Então facilita, né? Porque agiliza para a gente o caso da nossa transparência, aqui do nosso... Transparência, estou velho mesmo, meu Deus do céu, nosso slide. Transparência, onde é? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, eterno, bendito Senhor, eis tua palavra tão viva e poderosa diante de nós. Ela por si só, na simples leitura, já traz algo especial ao nosso coração. Mas temos sedes do Senhor. Temos sede do conhecimento da tua palavra, do discernimento daquilo que o teu Espírito Santo fala à igreja. Por isso, de forma ousada, mas não sem temor e tremor, nós nos aproximamos diante de ti. E curvados e humildemente clamamos para que o Senhor venha falar mais profundamente ao nosso coração. E que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja, ó Deus, comunicada a cada um de nós, para que em obediência e reverência venhamos a seguir o teu caminho, a qual o Senhor apontar, direcionar, conforme as tuas sagradas letras, para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens, e nós começamos falando que a vida é breve. Além de breve, a vida é imprevisível. Mas nós também falamos que viver é algo dinâmico, ativo. Vida é movimento. E nós estamos nesta busca por satisfação, por contentamento, por plenitude. Descobrimos, então, na semana passada, que o contentamento tem a ver com o desejo do nosso coração. Quanto mais nós queremos, mais difícil fica alcançar o contentamento. Quanto menos nós queremos, mais fácil nós teremos esse contentamento. E nós falamos que Paulo diz que aquilo que é suficiente, porque estar contente é ter o suficiente, e aquilo que é suficiente para Paulo é Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer que viver para ele é Cristo. Sim, uma vida centrada em Cristo é uma vida satisfeita, é uma vida plena, completa, cheia.
Então, diante disso, eu desafiei os irmãos a colocarem no seu planejamento para o ano de 2025 uma vida centrada nele. Uma vida que esteja verdadeiramente alicerçada, fincada, cravada na pessoa de Cristo, como Paulo fez. Esse foi o nosso desafio da semana passada. Viva intensamente, mas viva intensamente em Cristo. E então você será satisfeito, a sua vida estará plena, completa, realizada. No entanto, eu disse que a vida é imprevisível. E a única certeza de que nós temos com referente ao amanhã é que a morte chegará. Em breve, muito breve, todos nós morreremos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que ela virá. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo vive isso de uma forma bem intensa. Essa expectativa está bem viva naquilo que Paulo está experimentando. Por isso ele está escrevendo essa carta e colocando isso nesta carta. No versículo de número 20, como nós lemos, nós ouvimos Paulo dizer: também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vejam, meus amados, Paulo aguarda a libertação da prisão. Ele está preso em Roma e ele sabe que vai sair livre. Em breve ele sairá livre desta prisão. O que Paulo não sabe é se ele vai sair pelas portas andando ou se ele será carregado num esquife. Se de repente o seu corpo estará tombado num caixão. Ele sabe que a libertação da prisão é evidente. Mas como será liberto? Como sairá daquela prisão? Esta é a incógnita de Paulo. Ainda que ele espere poder sair para estar com os irmãos, ele sabe que a morte é bem provável sobre a sua vida. A morte estava tão perto quanto a própria vida de Paulo nesse exato momento. Mas isso realmente não importava para Paulo. O que importava é que, de uma forma ou de outra, quer ele saísse vivo de lá, quer ele saísse morto daquela prisão, Cristo seria glorificado. Era isso que importava para Paulo. O que importava para Paulo era a glória, o engrandecimento do seu suficiente Senhor e Salvador. É por isso que ele pode dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo de número 21. Porque Jesus era suficiente. Jesus era tudo o que ele desejava, era tudo o que ele queria, e ele havia alcançado Jesus. Então a vida dele estava plena, realizada, satisfeita. Quer ele vivesse, quer ele morresse, a glória seria para Cristo. Ter a vida centrada em Cristo é encarar o amanhã como ele é, incerto. E usar toda a sua força para experimentar a grandeza do hoje. Que na verdade, queridos, é a única coisa que nós temos de fato. A única coisa que você tem aí é o agora. Não tem mais nada. Quanto tempo leva uma pessoa para passar da vida para a morte? Quanto tempo é necessário para que se morra? De acordo com a neurociência, o cérebro consegue suportar de 3 a 7 minutos sem oxigênio. 3 a 7 minutos sem oxigênio. No entanto, como saber se neste tempo em que o oxigênio faltou, a pessoa ainda está verdadeiramente viva? Então nós não sabemos o tempo exato que isso pode levar. Será que nós temos 1 minuto entre a vida e a morte? Será que nós temos 1 segundo? Será que leva 1 milésimo de segundo para morrer? Ninguém voltou para dizer: tanto tempo é necessário. É isso que nós temos. Percebe? Veja, se nós formos filosofar sobre o tempo real de vida, aquilo que nós realmente temos a partir do agora, nós chegaremos à conclusão que nós só temos o agora. E o agora depende da nossa noção de tempo.
pois a cada milésimo de segundo passa a ser passado. E a cada milésimo à frente é futuro. Você só tem o agora. Pensar nisso pode trazer muita inquietação, não é verdade? Pode criar uma ansiedade. Meu Deus, mas como é que é esse negócio aí? Eu posso morrer agora, pode não vir, vai, não vem e tal. Como é que é essa questão? E como é que ficam os meus filhos? E como é que fica a minha esposa? E como é que fica a minha casa? E como é que fica o meu trabalho? E como é que ficam as minhas dívidas? E como é que fica eu? Pode trazer muita ansiedade, pode trazer muita inquietação. Mas o nosso Senhor Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos pela vida, quanto o que havemos de comer, havemos de beber, nem quanto ao corpo, ao que havemos de vestir. Mateus 6, 25 e 27. Vou pedir para o nosso querido colocar no texto. Mateus 6, versículos 25 e 27. Vamos lá todos juntos? Vamos lá? Porquanto... Vinte e sete. Qual de nós pode acrescentar um côvado à nossa estatura, como diz as traduções mais antigas, ou ao curso da nossa vida? Um côvado é a medida de um braço, são 2 palmos, que geralmente é considerado isso aí. Jesus não está falando em termos de proporção de tamanho. Jesus está dizendo o seguinte: o que você pode prolongar com relação à sua existência? O que você pode controlar com relação à sua permanência sobre essa terra? Tudo está nas mãos do Senhor. Nós vivemos então a ilusão de que nós controlamos a vida. E que, portanto, podemos decidir sobre o amanhã. É ilusão, queridos. A verdade é que o máximo que você pode fazer é planejar o seu amanhã. E como eu já disse, não há nada de errado em fazer planejamento. Pelo contrário, devemos de fazer. Devemos fazer planos, projetar, estipular alvos a serem alcançados para o nosso amanhã. Mas tenha certeza de uma coisa: você não garante que irá fazê-lo, cumpri-lo. Você não garante que irá chegar a este ponto. Você precisa de lembrar que é apenas um planejamento. E nada pode garantir de que ele, de fato, será executado, irá alcançar o seu objetivo. Nosso Senhor, Ele ainda diz: porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 31 e 32. Tiago também nos ensina a olhar para o futuro com uma nova perspectiva, com uma outra conotação de vida, observando a vida de uma outra forma. Tiago, capítulo de número 4, versículos 13 a 16. Vamos lá, Tiago 4, 3, 13 a 16. Vamos ler? Olha só que interessante, Tiago ele não diz que você não deve fazer plano. Tiago diz, faça planos, mas coloque nesse plano uma condicional, se Deus quiser. Não diga, eu irei e farei isso hoje ou farei isso amanhã,
porque você não garante. A sua vida é como uma neblina, que logo se dissipa, logo passa. Você não controla ela. A vida não deve ser gasta com preocupações e com ansiedade sem fim. A vida daqueles que estão em Cristo, ela está garantida, ela está segura e, portanto, deve ser gasta naquilo que realmente importa. Viver para e com Cristo. É assim que você deve encarar a vida e olhar para a vida. Não importa se você estará vivo hoje ou não. Não importa se daqui a 10 minutos ou daqui a 1 ano você vai morrer. Desde que você esteja vivendo em Cristo, o seu futuro está totalmente garantido. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Em seu planejamento futuro, você vai sentar, se você já não estiver fazendo isso, e irá começar a planejar o ano de 2025. Em seu planejamento para o ano. Seja casamento, um namoro, um estudo novo, a compra de um carro, a troca da casa, uma viagem que você deseja fazer, a prospecção da sua empresa, não importa. No seu planejamento do futuro, você considera a possibilidade da morte? Quando você projeta o seu amanhã, a morte está incluída como uma possibilidade? Dificilmente, né? A nossa tendência é não pensar nessa equação, nós não queremos equalizar isso. Talvez até você tenha um plano funerário, tenha um seguro de vida, né, ou algo semelhante. Porém, eu tenho certeza que na sua agenda não há a possibilidade da morte. Você não acorda e pensa assim, bom, talvez eu morra hoje. Ninguém acorda com esse pensamento. Talvez eu morra hoje. Nosso planejamento só inclui a vida. E a vida aqui nesta terra. E não há espaço para a morte. Então, queridos, não há espaço para o céu. A nossa agenda ela é toda firmada neste mundo. E na vida que tem neste mundo, não há espaço na nossa agenda, no nosso amanhã, para estar com o Senhor. Ah, pastor, esse tema é meio sombrio, né? Vamos mudar de assunto. Falar sobre morte, vamos falar sobre vida. Tão bom falar sobre vida. Mas é isso que eu estou falando, querido. Eu não estou falando de forma sombria, não. Eu estou falando exatamente sobre a vida verdadeira, porque o que é a morte? O que vem a ser a morte? Para Paulo, a morte é partir e estar com Cristo. Versículo de número 23 de Filipenses capítulo 1. Para Paulo, a morte é partir e estar com Cristo. Vejam, meus amados, para aqueles que não creem em Jesus, que não creem na existência de um Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe, é tudo o que eles têm. Então é natural que essas pessoas, elas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo. É natural que elas queiram ajuntar dinheiro, ter popularidade, a alcançar o poder, o prazer, o prestígio, porque a única coisa que eles têm, a única esperança que eles têm é o agora, e é a vida nesse mundo. Pois estão em busca de um sentido para a sua existência. Porém, a Bíblia nos diz que a morte não é o fim, mas na verdade a morte é de um início. O início da eternidade, com ou sem Deus. Isso é a morte. A palavra morte, ela não significa aniquilação. Ela não significa extermínio. A palavra morte, ela significa separação. É isso que ela significa. É o afastamento do homem da presença divina. O rompimento do laço sagrado do homem com o seu Criador. Quando Adão pecou, a morte passou a figurar na vida humana. O homem passou a ter uma existência finita neste mundo, para depois ter uma eternidade totalmente separada de qualquer benevolência, bondade e graça divina. É esse o significado real da morte, a natureza da morte para o ser humano. É uma separação de Deus.
Quando nós olhamos para este mundo, as pessoas lá fora olham e falam assim: nós estamos livres, temos liberdade. As pessoas dizem: eu preciso de viver essa vida porque não me resta mais nada. Mas na verdade, querido, à luz da palavra de Deus, o mundo está numa condicional, aguardando o julgamento e a sentença final. Ninguém de fato está livre. Todos foram separados de Deus. E agora aguardam a sentença final da separação definitiva e eterna. Paulo diz em Romanos 5, versículo 12: porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Que triste ilusão é acreditar que a vida se limita a este plano terreno. Que triste ilusão. O que torna essa ilusão mais desoladora para aqueles que buscam a realização e sentido apenas neste mundo, é que eles não apenas estão gastando seus dias em futilidades, eles estão investindo para uma vida de eterna separação com o Senhor, portanto, de eterno sofrimento, uma existência completamente à parte da presença do Senhor. É por isso que nós necessitamos de um Salvador. É por isso que Cristo Jesus nos salvou. E é disso que Ele nos salvou. Da condenação eterna, da separação eterna, daquilo que Apocalipse diz e chama de lago de fogo e enxofre. É disso que nós somos salvos. Efésios 2, versículos de 1 a 5. Vou pedir para colocar no texto ali. Efésios 2, versículos de 1 a 5. Vamos lá todos juntos? E Ele vos deu vida. Vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É exatamente isso. Nós precisamos de Cristo para que a gente possa estar agora num relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus vem nos salvar dessa separação eterna. E agora vem nos ligar ao Senhor. Vem nos trazer a Ele a oportunidade de estar juntos. Estava hoje à tarde conversando lá em casa com o Daniel, o Vitor e o André. Nós estávamos falando um pouquinho, filosofando um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E aí eu disse para eles: vocês já repararam que quando Adão é expulso do paraíso, é colocado lá uma espada flamejante impedindo ele de entrar? E aí há um salmo que diz assim: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? E então você vai perceber que lá na frente, só no Novo Testamento, as portas do céu são abertas através de Cristo. O homem não foi lançado para a liberdade no mundo. O homem foi lançado para a condicional da condenação. Ser livre, Cristo nos livra para entrar na presença do Senhor. A liberdade que Cristo nos dá é o acesso ao próprio Senhor, a estar diante deste Deus. Ah, meus amados, esta é a verdadeira vida que aguarda o cristão. Enquanto que para aqueles que estão separados de Cristo, a vida é ansiedade, porque o seu futuro é incerto. Uma vez que eles não sabem da sua condenação interna, uma vez que eles não sabem do seu amanhã. Para aqueles que estão unidos a Cristo, a vida é um aguardar da eternidade.
E a morte física, ela passa agora a não fazer parte da separação da presença de Deus, mas ela promoverá a perfeita comunhão com o Senhor, num eterno relacionamento de graça e amor. Para nós a morte é uma porta de acesso a Deus. Para o mundo a morte é uma porta que afasta ainda mais de Deus. Eis porque Paulo considera a morte como lucro e não perda. Ele só tem a ganhar com ela. A morte é lucro porque é o descanso das nossas fadigas. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 13. Não precisa de abrir não, eu vou citar um monte de texto aqui agora. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Hebreus 13, versículo de número 23. A morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão. Lucas 16, versículo de número 22. A morte é lucro porque porque a morte de um justo é algo belo aos olhos do Senhor. Salmo 116, versículo de número 15. Porque nós entramos no gozo do Senhor. Mateus 25, versículo de número 34. A morte é lucro. Nunca é uma perda para o cristão. Nunca é algo ruim. Nunca é algo que não possa ser desejado. Por isso Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo. Veja, Paulo não diz, eu desejo partir e entrar no céu, porque o céu sem Cristo não é céu. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo de número 21, na onde Paulo vai dizer, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Ele não está dizendo que morrer também é não ter Cristo. Pelo contrário, é lucro, porque agora ele terá Cristo com muito mais intensidade e eternamente, e livre de todos os outros sofrimentos. Tanto a morte como a vida estão em Cristo. Então eu queria convidar você a considerar a possibilidade da morte e da vida para a glória de Deus. Coloque essa possibilidade em seu planejamento, em sua agenda. E se pergunte, o que eu posso fazer hoje, agora, para glorificar o Senhor? Ou melhor, o que estou fazendo agora que glorifica a Deus? Quando você olha para o seu ontem, quando você observa o seu passado, o quanto dele é vivido para a glória de Deus, para o engrandecimento de Cristo. E quando você olha para o seu agora, para o seu hoje, o quanto dele de fato glorifica ao Senhor. Você não tem o amanhã. O amanhã é apenas uma possibilidade. Encarar a nossa agenda com a possibilidade da vida ou da morte nos leva a aproveitar o hoje de forma correta. Consegue entender isso? Porque eu só tenho agora e eu só tenho hoje, eu vou aproveitar isso de forma correta. Se eu não tenho essa perspectiva, se eu não tenho essa visão de que eu não tenho amanhã, de que eu posso morrer daqui a 1 milésimo de segundo, eu não vou conseguir trazer a vida para o contexto correto. O senso de urgência passa a ser o que eu tenho para fazer. Então eu vou me preocupar com as outras coisas, enquanto eu deveria de me ocupar com o que eu tenho agora. O senso de urgência é o hoje. O senso de urgência é agora e não amanhã. Então você poderá aproveitar melhor a sua vida para a glória de Deus. Se você colocar como senso de urgência o hoje, você poderá ser um melhor cônjuge e ser melhor para o seu cônjuge. Se você colocar o senso de urgência para hoje, você poderá ser melhor como e com o filho, como e com os pais. E caso você não morra, ou o seu passado, então poderá ser visto
como alguém que aproveitou intensamente cada momento da sua vida em Cristo para a glória de Deus. Consegue entender, queridos? Dia 6 de dezembro eu estou casando o meu caçula. No casamento do Davi, eu estive pregando no casamento dele. E eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva. Desde o tempo que ele nasceu, até o momento em que ele foi para o seminário, até aquele momento do casamento. E a pergunta que eu me fiz foi: eu criei o Davi para a glória de Deus, e tudo o que estava ao meu alcance foi feito para a glória de Deus. Eu tenho instantes e lembranças boas com meu filho, que glorificam a Deus. Agora eu vivo a mesma intensidade com Daniel. Passa a mesma coisa na minha mente. Passa a mesma história, só que agora com outro filho. E a pergunta que eu faço para mim é: o que eu vivi com ele? Eu vivi para a glória de Deus. Deus é glorificado no nosso relacionamento, na minha forma de educá-lo, na minha forma de lidar com ele. Eu não posso pensar o que eu vou viver amanhã com Daniel, para que Deus seja glorificado na nossa relação de pai e filho. Eu posso até prospectar isso, eu posso até planejar isso, mas eu não garanto que isso irá acontecer. Então eu preciso fazer isso agora. Quantos pais perdem a criação dos seus filhos porque estão projetando a faculdade dos filhos, acabou de nascer? Quantos casais estão vivendo um amanhã e não vivem o hoje? E quando ficar velho não tem lembranças do hoje, do passado, para vir experimentar hoje. Porque estão vivendo na ansiedade da vida, na perspectiva de que são imortais sobre essa terra, de que a única coisa que ele tem é essa terra, e se agarra a essa terra, e projeta, construindo impérios sobre essa terra, construindo memória sobre essa terra. Querido, Deus te deu hoje, para que você possa viver para a glória dEle. Para que você possa olhar e dizer assim: Deus, louvado seja o teu nome, porque hoje o Senhor foi glorificado na minha vida, porque hoje a minha vida foi vivida intensamente para o Senhor, e amanhã Ele também deve ser, se o Senhor me impedir o amanhã. Se o Senhor me permitir levantar amanhã cedo, que eu faça isso para a glória do Senhor, mas hoje é o dia de viver a glória do Senhor. É hoje, não é o amanhã. Às vezes nós ouvimos alguns irmãos dizerem assim: quando eu ficar mais velho, eu vou me dedicar mais ao Senhor. Eu vou ter tempo para o Senhor. Quando eu me aposentar, eu vou poder fazer mais coisas na igreja. Hoje eu não posso. Não tenho tempo. Estou construindo para o meu amanhã. Que amanhã, querido, você não garante levantar dessa cadeira. Você não garante levantar dessa cadeira. Estava visitando ontem a nossa irmã Odete, que perdeu o seu sogro. E conversando com ela e com o seu esposo. Enquanto nós conversávamos, ela falou assim: pastor, foi tão repentino. De repente, na sexta-feira e no sábado nós estivemos juntos, no domingo ele começa a passar mal, quando é na terça-feira ele estava morto. E nós ainda brincamos sobre as coisas para fazer, e faltam 2 meses para que ele possa fazer 92 anos. E ele falou assim: se Deus me der vida, daqui a 2 meses eu vou estar fazendo 92 anos. Ele brincou com isso e pouco tempo depois ele morreu. Mas ele estava com tantos planos, estava vendendo saúde, como o pessoal diz. Uma memória perfeita, caminhava sozinho, fazia as coisas, mexia na roça, plantava, e de repente morreu. Aí nós vamos falar assim: mas ele tinha 92 anos, né? É esperado que morra. Está velho. E quantos morreram aos 5, aos 10, aos 15 e aos 20? Que estavam vendendo saúde e de repente... É imprevisível. O que você tem nas suas mãos? O que você tem para oferecer para o Senhor? Só o agora. Coloque na sua agenda
exatamente isso. Eu posso não estar aqui amanhã. Então, o que eu posso fazer hoje para que eu possa viver intensamente para a glória de Deus? Faça o seu planejamento para 2025. Mas pense na possibilidade que você pode não viver 2025. Não deixe para viver amanhã o que você pode viver hoje. E como cristão, não deixe de fazer isso para a glória de Deus. Lembre-se que para o cristão, viver é Cristo e nada mais. Ele é suficiente. Eu não tenho o casamento que eu quero. Tem Cristo, é suficiente. Eu não tenho os filhos que eu quero. Tem Cristo, é suficiente. Eu não tenho o carro que eu quero. Tem Cristo, é suficiente. É só o que você precisa. Planeje as possibilidades lá na frente, mas já tem o suficiente. Não deseje mais do que Cristo sobre sua vida, para que você esteja suficiente e você então possa partir e dizer: não tenho nada pendente neste mundo. Porque eu tenho o suficiente. Se morrer agora, você está satisfeito com a sua vida? Se você olha para o seu passado, você percebe que tudo o que você podia fazer, você fez para a glória de Deus. Então a sua vida está perfeita no que ela é, plena no que ela é. Ou você ainda está pensando em fazer coisas à frente. E dizer: não, aí lá vai ficar bom. Lembre-se que contentamento tem a ver com o desejo. Quanto maior for o seu desejo, mais esforço e mais tempo você levará para alcançá-lo. Quanto menor o seu desejo, mais rápido você poderá estar satisfeito. Usando o mesmo exemplo da semana passada. Encher esse copo e encher uma caixa d'água de 1000 litros tem uma diferença muito grande. É muito mais fácil encher esse copo do que encher a caixa d'água. E Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Deus se revelou desde sempre como suficiente. Ele é o El Shaddai, o Deus suficiente. Tenha Ele, e somente Ele, e então você estará pleno. Sonhe, projete, mas não espere o amanhã. Viva o hoje, com a intensidade devida, para a glória de Cristo. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos orar?